Está no ar, Nocaute Transamérica. Fala moçada, boa noite, tá começando o Nocaute Transamérica dessa segunda-feira, dia 9 de julho de 2012. E hoje no Nocaute Transamérica você acompanha tudo sobre o UFC 148, que bateu o recorde de faturamento. Anderson Silva derrota Chael Sonnen por nocaute técnico no segundo round. Spider diz que a motivação é seguir fazendo história no UFC. Vitória sobre Sonnen alimenta a polêmica de que Anderson Silva não tem adversário na categoria peso médio. E devido a isso, o presidente do UFC não descarta um possível combate entre Anderson Silva e John Jones. Técnico de Sonnen revela que o americano ficou bastante chateado com a derrota e cogita até mesmo se aposentar. Brasileiro Demian Maia vence em combate de apenas 47 segundos. Tito Ortiz se despede com derrota para Forrest Griffin. Tibau e Morango são derrotados por decisões unânimes. E Rafael Oliveira vence o cubano esquerdo. Tá no ar o Nocaute Transamérica. O chão tá dominado, mas não é o fim da linha. Campeão já nasce livre pra lutar. Cinturão pode ser seu, mas a galera quer combate. A Transamérica só vence por nocaute. Nocaute Transamérica. Nocaute Transamérica. Nocaute. É isso aí, programa de hoje no ar, e a partir de agora você passa a participar com a gente, interagindo com pergunta, opinião, comentário pelo @nocautet ou então pelo nosso e-mail nocaute@transanet.com.br. Pode ligar pra gente também, 3338-1003 para participar do programa, ou então mandar mensagem de texto pro 49810 com a palavra nocaute mais a sua mensagem. E quem participar tá concorrendo aos prêmios de hoje, não é isso, Rafael Porto? Beleza, Porto? Beleza, Faquino, os prêmios de hoje, o kit número 1, um par de ingressos para o filme E Aí, Comeu? Mais um vale película instalada para celular da ePoint, a loja mais completa de acessórios para celulares e tablets de Curitiba e São José dos Pinhais. E o prêmio número 2, um barril de Kaiser com 4 litros, são os prêmios que a gente sorteia no final do programa de hoje. Maravilha, participe com a gente, pergunte, opine, comente sobre os eventos do final de semana, sobre o que vai acontecer nessa semana também. Enfim, o Nocaute Transamérica de hoje tá no ar, sempre com a participação do nosso comentarista fixo aqui, o Ricardo Campelo. E aí, Ricardo, tudo bem? Boa noite. Fala, Faquina, boa noite, Porto, boa noite aí pros convidados. Evento sensacional, né? O UFC 148, Brasil ali de alma lavada com a vitória do Anderson. Isso aí, evento legal pra comentar aí na sequência. Sem dúvida, vai ser um dos nossos principais assuntos no programa de hoje, né, Rafa? É isso aí, hoje a gente vai receber também o Serginho Moraes, que participou do TUF Brasil, lutou no UFC 147, lá em Belo Horizonte. Daqui a pouco o Serginho vai estar nos estúdios aqui da Transamérica com a gente. E a gente recebe também hoje o médico Marco Aranha, que atende vários atletas, vários lutadores, veio conversar com a gente sobre alguns assuntos polêmicos do esporte, as lesões, a perda de peso, o doping e muito mais. Tudo bem, doutor? Como é que tá? Beleza, Marco? Queria agradecer o convite de você e conseguir esclarecer todas as dúvidas do ouvinte hoje. Legal. Bacana, vai participar com a gente aqui. Você também, se tiver dúvidas, mande pro nosso Twitter aqui que a gente vai tirando as suas dúvidas com o Dr. Marco Aranha. O nosso outro convidado, número 3, é o lutador Goit Yamauchi, um dos jovens talentos de Curitiba no MMA, participou da 31ª edição do Shotô Brasil, disputado recentemente em Brasília. No último final de semana venceu o lutador Juliano Ninja, que é faixa preta, em apenas 55 segundos por finalização. O Goit é especialista em jiu-jitsu, faixa marrom pelo MMA, já disputou 17 lutas e obteve 16 vitórias. Tudo bem, Goit? Boa noite, prazer recebê-lo aqui na Transamérica. Prazer é tudo meu, boa noite, Curitiba e os amantes da luta. Maravilha, o Goit vai participar com a gente junto com o Serginho e também com o Marco Aranha, são os convidados desse Nocaute Transamérica que promete, hein, Porto? É isso aí, a gente vai falar bastante com os nossos convidados, mas a gente abre o Nocaute Transamérica de hoje com o finalização, porque o Rica Campelo vai comentar com a gente aqui o UFC 148. Finalização. Bom, vamos lá, Ricardo. Claro, a noite foi de Anderson Silva, a luta mais esperada dos últimos tempos, considerada até a luta do século, e que foi vencida pelo brasileiro contra o Chael Sonnen no segundo round. Quer começar por essa ou quer começar pelo card preliminar? Vamos começar por baixo, né? Eu tô empolgado também pra falar dessa luta, mas vamos começar por baixo, deixar o melhor aí pro final. Bom, o card começou com uma vitória do brasileiro Rafael Trator sobre o cubano Yoslandi Esquerdo. Essa luta foi uma luta, não foi uma luta tão empolgante. O cubano, ele tem um grappling muito fraco, né? Tanto no wrestling como no chão, ele é muito fraco. Então, no primeiro round, o Rafaelo começou a procurar a distância ali pra quedar, né? Pra levar a luta pro chão.
o Yolande, o esquerdo, ele conseguiu achar melhor a distância na trocação, conseguiu manter a luta mais em pé e os juízes deram o primeiro round pro cubano. No segundo e no terceiro, o Rafael aí já conseguiu, né, achar a distância para entrar a queda, conseguiu botar a luta pro chão, chegou a passar a guarda, né, tentou algumas finalizações ali. No segundo e terceiro round, ele dominou completamente a luta. Podia até ter, eu acho, tentado algumas finalizações a mais ali, ele ficou insistindo numa americana que hoje é muito difícil de pegar, mas foi uma vitória boa para ele aí, que vinha de derrotas, né, precisava ganhar para permanecer no evento e conseguiu uma vitória muito importante. A segunda luta foi entre o wrestler Shane Roller e o John Alessio, aí, dois caras já mais veteranos, né? Uma luta um pouco amarrada também. O Shane Roller o tempo todo tentando levar a luta pro chão, conseguiu em alguns rounds, em outros o Alessio conseguiu alguns golpes a mais ali na trocação, mas o Shane Roller foi melhor assim no geral da luta, levou na decisão. Depois veio uma luta do Costa Philippou contra o Ricky Fukuda, o japonês Ricky Fukuda. Também uma luta que não empolgou muito. O Fukuda tentando levar pro chão, o Costa defendendo e aplicando golpes no contragolpe. Ele bate muito forte, né? Um peso médio com muita força e conseguiu levar a decisão aí, ganhando os 3 rounds na decisão unânime. Depois veio a luta do brasileiro Tibau. Essa é uma luta bem polêmica aí na decisão. Tibau lutou contra o russo Khabib Nurmagomedov, né? O cara que estava invicto, veio em cartel 17-0. E na verdade o Gleison, ele acabou pecando, eu acho, pela passividade. Ele ficou esperando muito a luta, o russo tentando o tempo inteiro levar a luta pro chão e o Gleison mantendo em pé, só que atacando só no contragolpe. Então ele ficou com as costas na grade praticamente a luta inteira, e isso acabou pesando no olhar dos juízes. Essa luta, se você olhar o Fight Metric, né, que é um site que faz a contagem dos golpes que cada lutador aplicou, a queda, as passagens de guarda, ele tem toda a contabilidade, digamos assim, da luta. O Gleison foi melhor no segundo e no terceiro round, se eu não me engano. Ele teve 2 rounds favoráveis a ele, acho que o primeiro e o terceiro. Mas, como na luta inteira ele acabou andando para trás, ele acabou só defendendo a queda, ele acabou perdendo na decisão e os juízes deram 30-27. E aí, porque eu falei que foi polêmica, né? Tem um site que chama MMA Decisions, que registra todas as pontuações, e ele pega também as pontuações da imprensa. Tem sites como o Sherdog, por exemplo, que fazem o play-by-play da luta e eles vão colocando os resultados que a pessoa que está acompanhando ali entende, né? A decisão do ponto de vista dele. E desses 6 veículos, 5 deram vitória pro Gleison, alguns até por 30-27, ou seja, uma visão completamente diferente da luta, né? Então, isso acho que é até uma mostra de como o MMA ainda é cru em alguns sentidos, né? Você não tem um critério claro de quem está ganhando a luta. Tem algumas situações em que o atleta tá tentando quedar. E o juiz vê que quem tá defendendo é que tá ganhando, porque conseguiu defender a queda. A própria luta a primeira luta do Shogun com o Machida, teve um juiz, um jurado, que depois da luta falou: não, o Shogun tava tentando derrubar e o Lyoto tava defendendo, então é ponto pra ele. Nesse caso, os juízes viram completamente diferente, né? O Gleison defendeu 100% das quedas, mas como ele realmente, o agressor da luta, a gente pode dizer que era o russo, acabaram dando a vitória pra ele. Uma pena, o Tibau vinha uma sequência boa de vitórias aí, deu um passo pra trás com essa derrota, principalmente até pelo jeito que ele lutou, né? Ele lutou um pouco apático, um pouco passivo. Depois o Tibau veio a luta do Morango, outro brasileiro, né? O brasileiro da Gracie Barra, contra o Melvin Guillard. A gente sabia que era uma luta difícil. O Guillard é um cara veterano, já tem muitas lutas no cartel, um cara que bate muito bem e tem uma base de wrestling. Então era difícil pro Morango conseguir botar ele para baixo para trabalhar o jogo de chão dele. Mas eu gostei da postura do Morango, que eu achei que ele procurou a luta, né? Ele não ficou com receio de tentar quedar, como alguns brasileiros que são especialistas em jiu-jitsu acabam lutando de uma forma meio tímida contra o wrestler. Ele foi para cima, conseguiu no primeiro round uma montada, uma pegada de costas, um pouquinho mais de concentração ali, de precisão, ele poderia ter finalizado, até porque o Melvin, ele não tem um jogo bom de chão. Mas no próprio round, o Melvin conseguiu voltar por cima, golpeou. No segundo e terceiro round, a mesma coisa. Então, a vitória é merecida aí pro Melvin. Normal, né? Mas eu acho que não depõe nada contra o Morango, não. Acho que foi uma boa luta dele. Ele deve ter saído até engrandecido aí depois dessa luta. Vamos pro card principal, né? Vamos pro card principal, excepcionalmente 6 lutas, né, nesse card pay-per-view. E Ivan Menjivar, a primeira luta contra o Mike Easton, né, peso galo. Eu esperava um pouco mais dessa luta, eu esperava mais movimentação. O Menjivar, que é um cara mais experiente, acabou ficando um pouco mais intimidado, assim, eu acho que com o ímpeto do Easton, que é um cara mais jovem, um cara que tem também um cartel muito bom, né, acho que só tem uma derrota. E o Easton, acho que ele achou mais a distância, encontrou, golpeou mais, levou os 3 rounds na contagem de 2 juízes e um juiz deu 29-28. Merecido. O Easton agora é um cara que definitivamente chega no top 5, talvez, da categoria aí, já pra sequência, pra brigar por...
Quem? Você quer ser o top Top 5 five? do Ah, CQC. top 5. Não, top 5 do ranking. Boa noite, ET. Boa noite. Pra você também, viu? Na sequência, a luta mais desequilibrada da noite, né? Pois é, né, A gente cara? até Essa tinha foi falado aqui decepção, que... né? Mas na verdade foi muito mal casada essa luta. A gente comentou isso aqui, Tinha né? falado, é a verdade. diferença de qualidade do Chad Mendes pro Cody Mackenzie é absurda. Foi uma luta... O Sean Shelby, que é o matchmaker do UFC pros pesos mais leves, mandou mal nessa. Acho que o Chad Mendes é um cara que tem uma envergadura muito menor que a do Cody. O Cody é um cara grande, né? Pra trocação ele deveria levar vantagem. O cara é grande, pô. Mas o Cody simplesmente não se achou na luta. O Chad dominou, mesmo na trocação, conseguiu um golpe no estômago, né? O Cody foi a nocaute e ele completou o serviço ali, botou os pregos do caixão e levou por nocaute. E até na coletiva o Dana White falou, essa luta foi mal casada mesmo, o Chad merecia um adversário melhor. E o Chad Mendes, pra mim, é disparado o segundo melhor peso-pena. O José Aldo passou por cima dele porque é o José Aldo, né? É um gênio. A diferença deles é, tipo, se não tivesse o Zé Aldo, seria o Chad Mendes. Eu acho com que ele certeza, seria né? ele dominaria a categoria. Seria. Na sequência veio a luta do Demian, né? O Demian também, né? Muito rápida, né? Muito rápida porque o coreano se machucou, né? O Kim, ele se machucou. Mas eu acho que tem que dar o mérito pro Demian de conseguir a queda, né? Nas últimas lutas a gente criticou o Demian porque ele não tava tentando botar o jiu-jitsu dele, não tava tentando quedar. Até porque ele tava lutando contra wrestlers, né? Então fica aquela coisa, puxa, o cara é melhor em queda que eu, como é que eu vou quedar? Aí acaba tentando lutar em pé, que não é o forte dele. Nessa ele foi pra cima, mesmo sendo um cara judoca, um cara muito difícil de quedar, e ele conseguiu uma queda ali com um jogo de quadril muito boa. O coreano é mais forte que ele. E ele precisou de muita força, muita técnica para conseguir essa queda. Não ficou muito claro ali qual foi a contusão do coreano. Depois falou-se em um espasmo muscular ali na região da costela. O fato é que visivelmente ele sentiu, o Demian parou de bater, né? Ele conseguiu a montada, deu 2 golpes e viu. Parece que o coreano também gritou alguma coisa ali. O Demian, antes do juiz intervir, ele já separou. Vitória importante pro Demian, né? Que vinha de derrotas e estava estreando uma categoria de peso mais leve. Parece que o corte de peso para ele correu tudo bem. Ele cara que tem uma estrutura que eu acredito que comporta essa categoria. E legal ver o brasileiro assim que tem um chão tão bom conseguir botar o jogo dele de grappling e sair vitorioso. Na sequência vieram aí as 3 lutas principais, né? Patrick Coté contra Cung Le. Patrick Coté já é um cara das antigas do UFC, tinha sido cortado depois de uma derrota pro Tom Lawler. Ganhou 4 lutas fora, aí o pessoal achou bom. Acho que agora tá na hora dele retornar aí. Foi chamado meio às pressas aí pra lutar com o Cung Le, que tava sem adversário. E eu até acreditava na vitória do Coté, mas ele foi muito mal. Ele tava visivelmente fora de forma, assim, tava até meio gordinho, assim. A gente via que ele tava acima do peso. O Cung Le é um cara que tem uma trocação muito boa, achou a distância ali para golpear com chute, soco rodado, né? Ele tem um jogo de Muay Thai bem plástico e ganhou os 3 rounds aí com sobra. A primeira vitória, eu diria assim, mais significativa da carreira do Cung Le, né? A primeira vitória dele no UFC. Mas é bacana, um cara que vai conseguir talvez algumas lutas melhores. Aí tem um evento na China que o UFC está confirmando, acredito que ele vai lutar nesse evento. Veio o co-main event então com o Forrest Griffin e o Tito Ortiz, a despedida, né, do Tito Ortiz. Muita gente achou até que a decisão poderia ser o contrário, por ser despedida do Tito e pelo terceiro round, principalmente que ele lutou melhor, né? Lutou melhor, mas eu achei justa a vitória do Forrest. Sim. É que assim, o Tito ele conseguiu queda e ele conseguiu nocaute, que é o knockdown, desculpa, né, que é mais visível assim pro público que tá olhando. Mas olhando a luta como um todo, assim, até se você pegar o Fight Metric, o Forrest sobrou. O Tito, ele sentiu a idade, assim, ele não tem mais velocidade. Ele tava muito cansado, né? Tava cansado muito e cansado. lento. Ele tava muito lento. Tanto no reflexo para defender, o Forrest achou o jab ali com uma facilidade impressionante. Então eu achei a vitória merecida, assim, pro Forrest. Depois teve aquela palhaçada, né? Ele saiu correndo do ringue, deu uma volta lá, voltou, pegou o microfone do Joe Rogan pra entrevistar o Tito Ortiz, fez uma palhaçada, tomou um esporro, uma babada do Dana White na coletiva, que foi bonito de ver. Forrest Gump, né? Pediu desculpa lá. Foi praticamente. O Run Forrest, né? A segunda vez que ele faz isso, né? O Anderson que deu essa vontade nele de correr aí. Bom, chegando no main event, né? Pra lavar a alma de todo mundo aí. Anderson Silva e Chael Sonnen. Primeiro round, cara, eu acredito que todo mundo ficou com medo que fosse repetir o que aconteceu na primeira luta, né? 6 segundos, primeiro toque do Sonnen no Anderson já foi pra botar pra baixo. E aí você vê como o Sonnen, ele é um lutador unidimensional, que a gente chama. Ele só é bom no wrestling, a trocação dele é fraca. A gente falou semana passada aqui, o Shogun falou, ele faz luta feia, né? Luta chata. Luta feia. Só que ele é muito bom no que ele faz, cara. Ele, a hora que ele consegue grampear, segurar o punho atrás das costas do adversário, é muito difícil segurar. Ele tem um giro de quadril ali, né?
pode ver que ele gira o Anderson e na hora que tem esse giro ele já tirou o equilíbrio do adversário, cai por cima. E o chão dele evoluiu bastante também. Deu pra ver que o treino dele com o brasileiro Vini Magalhães, ele caiu na guarda, passou para meia guarda, conseguiu trabalhar a meia guarda com o Anderson com as costas no chão, sem deixar ele esgrimar, sem deixar ele sair de lado para trabalhar a finalização. E conseguiu montar, né, no final do round. Então, um cara que montar no Anderson Silva, que já é um faixa preta de jiu-jitsu há muito tempo, ele realmente evoluiu bastante no chão. Tem que dar esse mérito para ele no primeiro round. No segundo round, aí a gente não sabe. Eu acho que aconteceu alguma coisa com o Sony. Depois a gente vai até perguntar pro Dr. Marco aqui se ele sentiu talvez o corte de peso, que foi um corte muito agressivo. A primeira vez que o Sony fez um corte de peso tão agressivo, de deixar para perder nos últimos dias. Eu não sei se ele abalou psicologicamente por tudo que envolvia a luta. Alguma coisa aconteceu com o Sony. Que ele perdeu, ele saiu do jogo dele, né? O jogo dele é botar pra baixo, ele tentou quedar, o Anderson conseguiu travar bem, fez um sprawl na grade ali de defesa muito bom. E aí o Sony me veio com aquele soco rodado, uma cotovelada rodada, ninguém Treinou entendeu pra caramba o que aquilo ali. foi aquilo, cara. Não é a dele, né? Assim, faz o que você sabe, Mas meu ele amigo. ficou treinando no treinamento aberto. No treinamento lá, ele tentou, ficou ensaiando. mas é que né? no treinamento aberto o pessoal normalmente coisa, faz né? umas firulas, né? Pra dar Que é uma o que a gente achou que ele impressionada, tava fazendo ali. Aí ele tentou aquilo, caiu sentado de bunda no chão, Nossa, foi uma coisa vergonhosa. E o que mais me assustou, assim, o Sony é um cara que ele é um cara que não fica passivo. Quando ele caiu sentado com as esperou costas na logo. grade e ficou olhando, cara, ficou O Anderson esperando. deu 3 passos lentos ainda pra escolher Três o passos melhor. lentos, assim, veio a joelhada e aí o Sony tomou vários golpes, conseguiu levantar, tomou um knockdown num soco que parece que não foi tão certeiro, assim, não foi tão forte do Anderson, tomou um knockdown e aí o que mais me surpreendeu, o Sony não reagiu. Ele ficou ali na posição fetal, cobriu o rosto e não tentou ali um single legzinho, assim, aquela coisa do cara que tá reagindo. Como fez o Rich Franklin quando tava tomando aquela sequência do Vanderlei no segundo round. Exatamente. O Rich Franklin fez tudo pra mostrar que ele tava na luta, que ele queria continuar. O Sony não, ele ficou na posição fetal pedindo pro juiz interromper. Até o Sony já deu uma entrevista falando assim de juiz que interrompe a luta depois do atleta apanhar muito. Ele falou assim, quando o cara tá em posição fetal, cobrindo o rosto sem reagir, ele tá pedindo pro juiz parar a luta. E foi o que ele fez. Então não sei o que aconteceu com o Sony no segundo round. Agora, tem que enaltecer o senhor Anderson Silva, né? Eu acho que se tem um cara que é craque no MMA, um cara que faz luta arte, assim, é o Anderson. A esquiva, tudo bem que foi um golpe nada a ver do Sony, aquele soco rodado, mas Finta, né? mas você tem que valorizar o jeito que o Anderson chamou esse gol. O Anderson tinha feito aquele esquema dele de baixar a guarda, chamar pra porrada. O Anderson conseguiu conectar ali acho que um direto. E aí achou que podia ir pra cima, né? Aí veio aquela coisa rodada e o Anderson esquivou de uma forma brilhante. Usou um golpe muito inteligente, que é aquela joelhada no peito. Muita gente tá dizendo que foi ilegal, que isso não tem nada a ver. Né? Tem até a notícia de que O técnico dele iria pedir uma teria análise pra pedir uma revanche porque ele teria usado um golpe ilegal. uma babaquice, isso aí não tem o menor cabimento, cara. Eu acho que vai ser uma humilhação pra ele. Alguns lutadores disseram que não é uma atitude digna de um grande campeão. É né? uma barbaridade Usar um golpe falar desse. isso. Muita gente falou isso. Isso não tem o menor cabimento. A joelhada no peito, quando o atleta tá no chão, é um golpe válido, mas pouca gente usa, né? Eu lembrei de duas situações que o Shogun, quando lutou com o Coleman, no terceiro round, uma luta equilibradíssima ali, que tava indo pra decisão, ele soltou uma joelhada no peito, claramente no peito, e o juiz achou que foi no rosto. O juiz, na hora, Parou. ele tirou um ponto do Shogun. Né? E em outra situação, o Rashad Evans contra o Tito Ortiz. O Rashad cravou uma joelhada bem naquele tipo. E uma curiosidade interessante também, no final da luta, o Rashad falou que quem deu a dica pra ele foi o Diógenes Açaída, curitibano, que é professor de Muay Thai, que viu a abertura e gritou pra ele, né? Dar uma joelhada no peito. E o Diógenes Açaída também já foi treinador do Anderson Silva. Então talvez seja um golpe que o próprio Diógenes esteja mostrado pro Anderson. Mas não tem nada de ilegal no golpe, cara. Isso aí é uma grande bobagem que o pessoal tá fazendo. Se o Sony entrar com esse recurso, vai ser uma coisa humilhante pra ele, porque ele vai perder. Não tem como contestar. Na hora, eu acho que até tem que valorizar o árbitro. Na hora, todo mundo achou que tinha sido no rosto. Eu achei que tinha sido no rosto. Eu tava vendo a narração de Joe Rogan e Michael Goldberg. Os dois acharam que tinha sido no rosto. Mas no primeiro replay, você vê que fica muito claro que não foi. Foi no peito. Então, golpe válido. Sony, sem chororô, sem mimimi, cara. Pensa aí no que você vai fazer da tua carreira, que essa já foi. Anderson Silva, 10ª defesa de cinturão. Eu torci pro recordista Sony, absoluto. Vamos falar rapidinho aqui, o Serginho já tá aqui no estúdio aqui com a gente, Serginho Bem-vindo, Moraes, Serginho. participação no TUF Brasil, lutou no UFC 147 lá em Belo Horizonte. Tudo bem, Serginho? Boa noite, prazer recebê-lo aqui no estúdio da Transamérica. Só bota pra cima aí o teu microfone aí pra você Pega no cabeçudo. falar aí. legal aí. Aí, beleza. Tudo bem, Serginho? Boa noite. Tudo bem, primeiramente boa noite a todos, desculpa pelo atraso aí, mas já tava ouvindo. Tava treinando?
Tava dando aula, vim pra cá escutando a rádio, falei, pô, que legal, já vi que aqui a galera conhece mesmo. Os comentários, eu falei, opa, tinha que me preparar pra responder as perguntas. Prepara e vem pergunta técnica aí. A gente vai repercutir bastante aí a luta do Anderson, principalmente, todo o card do UFC 148. Vamos falar com os nossos convidados aqui sobre a luta, né? Você quer falar sobre essa questão do peso, da perda de peso do Sonnen com o Marco Aranha? Eu queria aproveitar já para acionar o Dr. Marco aí, duas questões muito polêmicas aí envolvendo o Sonnen nessa luta, né? A primeira, a testosterona, né? Que ele teve uma autorização para fazer o uso da testosterona porque ele tem o hipogonadismo. E o uso de testosterona é permitido pelas comissões, desde que você comprove, né? Tecnicamente, com laudo médico, que o atleta precisa da testosterona. Só que isso é fruto também do hipogonadismo, que está muito associado ao uso de anabolizantes. Então o pessoal começou a falar, puxa, isso é um doping natural, né? Então essa questão que a gente vai começar a falar com o Marcão. E depois esse corte de peso dele, que pela primeira vez ele fez com o Mike Dolce e foi de uma forma muito agressiva, né? Ele perdeu muito peso nos dias finais. Talvez isso tenha impactado no rendimento dele, né? Dá uma geral pra gente aí, Marcão, sobre esses dois temas. Na verdade, o hipogonadismo, né? Qualquer pessoa acima de 25 anos já pode estar sofrendo disso, que seria uma queda... Ou seja, todos nós aqui, menos o Goit. Uma queda O Serginho também, tem 22. dos hormônios, principalmente da testosterona, né? Isso aí tem sido constatado em exame laboratorial, principalmente de sangue, né? Então ele teria que levar os exames antes, o médico constatar que ele está com hipogonadismo e começar a reposição hormonal. Só que tem um outro lado polêmico da coisa, que se chama... Quando a pessoa faz o uso de anabolizantes, os anabolizantes são substâncias que estimulam a testosterona para o ganho de massa muscular, porque todo mundo sabe que a testosterona é um hormônio masculino e ele é anabólico, tanto que um macho sempre vai ter uma massa muscular maior que uma fêmea. E no caso do uso de anabolizantes com uma dosagem muito acima do permitido, acaba inibindo a produção natural do organismo, porque o organismo sente que está recebendo o hormônio de fora, ele para de fabricar. Então teria uma questão dupla nesse hipogonadismo. Ou ele tem o hipogonadismo patológico mesmo, ou seja, ele natural, ele está com uma idade um pouco mais avançada e foi constatado os exames baixos, ou às vezes a pessoa pode ter feito uso de alguma substância e com o término dessa substância, a produção natural dele baixou. E foi bem nessa época que foi constatado os hormônios baixos dele. Então isso tem uma faca de dois gumes. O lutador ele pode alegar que ele está com hipogonadismo. Pode começar a desencadear vários lutadores agora procurarem fazer uso dessa substância. Né? Pode abrir um precedente para isso. Então, Fala, tomar cuidado com isso. Ou a terceira, né? Vai lutar com o Anderson, eu preciso de testosterona. Pode ser também, né? Que é uma coisa mais... Pode ser que tenha sido mais isso viável para também. lutar com o Anderson Silva, né? E a questão, o Rica falou da questão do peso, uma perda de peso muito rápida e grande, né? Então, o de que uma hora para acontece? outra. Eu sempre fui a favor de perder o peso, desde que o lutador ou o atleta já tenha um percentual de gordura baixo. Exemplo, vamos colocar um número prático para o ouvinte entender. A pessoa tem 100 quilos. A gente faz o percentual de gordura 20%. Isso não é um percentual de gordura plausível para um atleta. Sim. Esses 20% de gordura é peso morto que ele está levando. Colesterol. Peso esse que não tem problema. Picanha da churrascaria, basicamente. Isso mesmo. O Roy Nelson. Gordura da churrascaria. Isso. Então, ele vai lutar numa categoria de 93 quilos. Ele está com 100 quilos, 20%. Se ele tivesse com 10%, que é um percentual aceitável, Para atleta. ele já estaria no peso, já estaria com 90 quilos. Então, no caso do Shonen, se vocês verem, o corpo dele, ele tá com corpo de atleta, ele tá seco já. Ele já tá com um percentual compatível para um atleta. Como é que ele vai conseguir perder 8 quilos em 2 a 3 dias? É o único jeito, ele vai desidratar o corpo. E desidratar não é perder peso. Desidratar não é perder... Só água. Você perde força Perde também. água e principalmente perde eletrólitos. Mas por onde que ele perde essa água? Como é Todo que é mundo essa já fez sauna, todo mundo sabe que o suor não é água, o suor é salgado, né? Pela boca? E o que acontece? Uma sauninha, né? Faz uma sauninha. Sauninha, tranquila, à tarde. Tem a banheira também, né? Faz uma banheira. Faz Banheira banheira de É, saia. isso aí é Faz fácil o de entender. contraste, na verdade, né? Não, então vai ser bem fácil de entender. Quando a pessoa entra na água salgada para tomar banho de mar, a água é muito salgada. Existe uma pressão osmótica
do meio que tem mais sal pro menos que tem menos sal. Então, exemplo, tomou banho de mar, a pessoa sai murcha, porque doa água pro mar salgado. Quando o atleta, numa banheira, ele simula isso, ele enche de sal a banheira, quando ele emerge na banheira, ele começa a perder líquido por um processo natural chamado osmolaridade mesmo. Deixa eu só colocar os dois na conversa aqui, o Serginho e o Goit também. Quando você... Porque a dúvida do Ricardo era essa, se talvez ele possa ter sentido, porque ele foi muito apático, principalmente no segundo round. Né? Parecia que tinha sentido mesmo. Você já sentiu isso, de talvez a perda de peso tão rápida ter te deixado mais fraco, de repente, numa luta, Goit? Numa luta eu acho que não, mas na hora da pesagem a gente fica bem debilitado. Acredito que eu e o Serginho tem que perder mais de 10 quilos ou nessa faixa. Então E é na semana da luta, né, que a gente perde isso. Desidratando, que nem o doutor falou ali, é só desidratando, tirando água, fazendo dieta. Mas recupera, Serginho? Recupera rapidinho, assim, Então, de um dia verdade, pro outro ou não? Eu já passei por uma situação que até serve como exemplo, né? Isso é um processo que você não pode estar fazendo sempre. Porque o nosso corpo não é uma máquina, você já tem que encarar dessa forma. Uma máquina vai lá, você substitui a peça toda hora. Então, já houve um curto intervalo que eu não sou da categoria 8-4 por ofício. Isso. Ela vindo pro UFC, eu passei a ser desde pequenininho. É oportunidade, eu sou claro, 8-4 desde pequenininho. Mas a minha categoria é 77 quilos. O meu peso de treinamento normalmente é 86 quilos. É o peso natural. Quando o treino tá muito puxado, eu já chego no 84. Chego no 84. Aí o resto é desidratar para bater o peso da categoria. Isso eu fiz uma luta em São Paulo. Em menos de um mês eu voltei a lutar no Rio de Janeiro. Em menos de um mês. O primeiro round correu tudo bem. E até então tinha sido a minha única derrota. No segundo round eu não recuperei forças. E aí eu conversei, foi devido o sobe e desce de perca de peso, acho que o meu corpo sentiu e reagiu de uma forma... Não pode ter, né? Não posso tirar o mérito do meu adversário, mas claro. o meu cansaço foi... Eu sempre fui um atleta que sempre trabalhei muito, muito a sério com a minha parte física. Minha condição física tem sempre... Eu tô preparado para lutar. Se o round for meia hora, eu vou lutar meia hora. A gente viu isso lá em Belo Horizonte. A gente tava lá, a gente viu o quanto você aguentou. E essa questão do peso é uma faca de dois gumes, né? Porque, por exemplo, você lutou com o mutante tranquilo, sem precisar cortar muito peso, né? Agora, o mutante estava ali, a gente via que tinha uma diferença de envergadura, de tamanho muito grande, porque hoje, acho que 90% dos atletas fazem uma desidratação muito grande. Para não ter, assim, não é nem para você querer criar uma vantagem de tamanho, mas para tirar uma desvantagem que você vai ter. No caso do Serginho lutando na 8-4, a gente vê que os atletas são maiores que ele. Estão desidratando lá 9, 10 quilos, né? Mas para você... O único ponto que eu ganhei ali é que eu era mais bonito, pô. Falou. Com essa a gente vai pro intervalo. Vamos fazer o primeiro intervalo aqui. Daqui a pouco a gente vai voltar a conversar mais um pouco com o Marco Aranha, com o Serginho Moraes e com o Goit Yamauchi, os nossos convidados aqui nessa segunda-feira no Nocaute Transamérica. Isso aí, a gente já volta com mais Nocaute Transamérica. Continua participando com a gente pelo nosso Twitter, pelo nosso e-mail, pelo telefone, que no final do programa você concorre aos nossos prêmios.